Olá, seja muito bem-vindo a essa jornada que nós estamos trilhando, Provérbios em 31 dias. Hoje é o nosso 11º dia, estamos estudando então hoje o Provérbios capítulo 11. Como é que você está aí nessa jornada? Como é que você vem estudando o livro de Provérbios, né? Essa jornada aí de caminhada em rumo à busca pela sabedoria de Deus. Hoje eu preparei aqui para a gente estudar, além do que já é habitual, né? Caderno de anotação, caneta, água, uma canção. Eu tô com algumas versões aqui de Bíblia para a gente comparar alguma palavra ou outra dentro desse capítulo aqui, os versículos que tiverem alguma palavrinha diferente uma da outra, eu vou aqui buscar compartilhar. O meu amigo Rafael e a Dani também, que vem fazendo os estudos de Provérbios, eles falaram: Fabiano, traz aí uma tradução ainda nova, tradução da linguagem de hoje, né, a NTLH, e por isso a gente preparou aqui, eu separei aqui, Rafa, Dani, vamos ver alguns versículos com base nas quais vocês têm acompanhado aí, e também, se você, como eu já falei, não é tão habituado aí ao estudo, ao contato com a Bíblia, com a palavra, nós temos diferentes versões de Bíblias, então por isso que talvez a versão que eu compartilho aqui, que é a King James atualizada, talvez não é exatamente igual à qual você está acompanhando aí, mas você percebe que o sentido da mensagem, né, é que nós estamos vendo esse livro poético, né, o Provérbios, e o poeta, quando escreve, o sentido da mensagem ele é o mesmo. Então eu estou aqui com uma NVI, com a NTLH e a minha, a King James, tá certo? Vamos, antes de mergulhar aqui nos versículos, ver o que o Senhor preparou para nós hoje, vamos orar. E antes de orar, realmente eu quero te dizer algo. Se você está aqui, se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus preparou esse momento para você. Então, separe esses próximos minutos para você se conectar ao Senhor. Que o teu coração, que a tua mente, que o teu ouvido estejam sensíveis ao que Ele tem para derramar e falar contigo nessa hora. E é por isso que eu quero orar por você, exatamente por isso. Vamos orar? Se você estiver aí, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da sua presença agora, crendo que tu és um Deus presente, que tu és um Deus onipresente, está em todos os lugares, assim como tu és também soberano e poderoso para falar de forma pessoal, íntima, real, próxima com cada um de nós. Senhor, eu vou estar aqui lendo, estudando o capítulo 11 de Provérbios nesse dia. Mas eu te peço, Deus, que o Senhor fale intimamente a cada um que estiver nesse momento, assistindo esse vídeo. Fale de forma especial e particular com cada um. Revela os versículos que o Senhor quer revelar ao coração de cada um. Traga a luz, Senhor, e cada um possa desfrutar do que o Senhor tem para revelar nesse dia e nessa hora. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Deixa eu pegar aqui a minha água. Hoje esse provérbio ele fala sobre a integridade e o bom nome. Essa é a epígrafe, né, ou o título, né? Essa parte que nós temos aqui que tem um título em cima, divide, né, as seções ou os temas na Bíblia, se chama epígrafe, né? Essa epígrafe, então, o título desse provérbio é a integridade e o bom nome, tá certo? Para quem tem me acompanhado também, além aqui do canal do YouTube, eu tenho, além de ter postado os vídeos aqui no canal, eu tenho colocado também nas redes sociais. Então, se você me acompanha no Instagram, eu tenho colocado ali todos os dias, agora, né, que nós estamos fazendo no período de 1º de janeiro a 31 de janeiro agora de 2020, eu tenho colocado ali, compartilhado os estudos. Então, se você quiser também compartilhar, você que está assistindo, acompanhando, comentar lá, você também pode ficar à vontade, tá certo? Vamos lá, vamos ler então versículo a versículo do capítulo 11. Verso 1 diz assim: Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Na outra versão aqui diz assim: o Senhor repudia as balanças desonestas, mas os pesos exatos eles lhe dão prazer. Então aqui fala dessa questão de ter 2 pesos, 2 medidas, né? Agir de forma desonesta com as pessoas. Isso Deus desagrada o Senhor repudia, aquilo diz tem ódio. Na versão ali da NTLH, do Rafa e da Dani lá, diz assim: o Senhor, Deus detesta
né? Quem usa balanças desonestas. Então, fica claro que desagrada o Senhor agir com injustiça, né? Ou com pesos diferentes, diferenças entre as pessoas. Por quê? Porque o peso exato é o que dá o prazer para o Senhor, mas Ele gosta de quem usa pesos justos, né? Quem age com justiça. O verso 2 diz assim: e vindo a arrogância, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. É aquela pessoa que busca a sabedoria, ela não tem como não ter um coração humilde, não buscar uma natureza humilde. A Bíblia fala, nós vamos ver aqui, próprio em Provérbios, diz que os humildes eles serão exaltados diante do Senhor, né? A humildade diante do Senhor, a humildade de coração, né? Muitas vezes nós temos uma associação à palavra humilde, aquela pessoa coitadinha, aquela pessoa miserável, né? E é longe disso, é diferente disso. A humildade de caráter, a humildade diante do Senhor, né? Então, com esse humilde, né? Com os humildes está a sabedoria, né? Ou melhor, podemos também dizer dessa forma, o humilde é sábio, né? Ou nós vemos sabedorias em atitudes humildes. Verso 3. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os aniquila, né? Integridade é que guia os justos. As riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina, mas a justiça livrará o fiel da morte. Aqui esse versículo eu quero separar também um pouquinho de tempo para conversar com você. Circula aí, marca no verso 4 essa questão do dia da ira divina, né? O dia da ira, na Bíblia, nós vemos algumas outras referências como o dia ou o período do grande e terrível juízo final de Deus sobre a terra e a humanidade. Ele também é chamado em outras partes da Bíblia como o dia do juízo, lá em Isaías 10, né? Verso 3, também em Sofonias, dia da ira. Nós vemos em Lamentações, vemos em Sofonias também, em Romanos, mesma referência de dia da ira divina, com essas referências, né, como dia da ira e dia do juízo. E também nós vemos tanto em Isaías, Ezequiel, né, nos profetas ali, também no Antigo Testamento, como o dia do Senhor. O que seria esse dia da ira, né, divina? É o grande dia, né, o grande dia do juízo, do julgamento do Senhor, onde todos nós nos encontraremos diante do Senhor. E aqui o poeta em Provérbios ele diz que não terá valor algum as riquezas acumuladas, né? As riquezas acumuladas não terão valor algum. Não tem valor as riquezas que nós acumulamos aqui nessa terra. O que vai ter valor diante do Senhor no grande dia? Vai ter valor as ações dos nossos corações, as nossas vidas entregues diante dele. Mas a justiça, o que quer dizer? Diz aqui que a justiça livrará o fiel da morte, quer dizer que vai livrar o justo, aquele que foi justificado, aquele que foi caminhou pelo caminho da integridade e foi justificado, né? Aquele que creu na grande obra redentora que o Senhor preparou através do seu Filho Jesus, tá certo? Enquanto eu falo com você, vou organizando também aqui a tela para outras anotações e também não ficar tão alto o som aqui. Tá certo? Essa questão, então, você conseguiu pegar aí? A questão do dia da ira divina? Então, é o grande dia do Senhor. Nas notas aqui do estudo, eu vou estar colocando também essas referências que eu falei de Isaías, Lamentações, Romanos, para você poder ver as outras, nas outras colocações, outras partes da Bíblia, onde fala sobre o dia da ira ou o grande dia. Vamos prosseguir no verso 5? Verso 5 diz assim: a retidão dos íntegros de coração lhes descortina o caminho justo, mas os ímpios são abatidos por sua própria perversidade. Lembrando de novo que a partir aqui do verso 10, nós já estamos, a partir do capítulo 10, nós já estamos aqui no 11, nós temos a comparação, né, entre a integridade, né, e a impiedade. Nós vamos ver isso desde do capítulo 10 até o 31 agora, tá certo? Então aqui nós vamos vendo, né, nessa forma poética que é escrito Provérbios, essas comparações, né? Como nós vimos aqui no 5, então a retidão dos ímpios de coração lhes
descortina um caminho justo. Ele fala, porém, né, mas os ímpios são abatidos por sua própria perversidade. A integridade das pessoas justas as livrará, mas a malignidade dos infiéis pela malignidade os infiéis serão apanhados. Assim que o ímpio morre, no verso 7, toda a sua esperança perece com ele. Todos os seus planos acabam em nada. O justo é salvo das tribulações e elas são transferidas para os ímpios. O ímpio, com sua própria boca, destrói o próximo, mas os justos encontram a liberdade por meio do real conhecimento. Esse verso 9 aqui também é bastante interessante, que quando diz na parte B aqui que o justo encontra a liberdade por meio do real conhecimento. Vamos ver o que as outras versões dizem nessa parte? Fala assim: as palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo o homem correto. Deixa eu ver aqui verso 9 da outra. Com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra, né? Os justos encontram liberdade por meio do real conhecimento. O que é o real conhecimento? Em João 8,32 nós vemos Jesus falando, né? Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele mesmo, o próprio Jesus, se apresenta como a verdade. Ele mesmo se apresenta como o grande libertador, essa verdade que liberta, né? Então, quando você tem o real conhecimento das coisas, ele te liberta. Então, o justo encontra essa liberdade, encontra esse real conhecimento. Certo? Podemos fazer essa referência ao verso 9 e aí a João 8,32, por exemplo. Verso 10. Com a prosperidade dos justos, toda a cidade fica feliz. Quando os ímpios perecem, a música de alegria no ar. Né? Então, nós vemos que quando um justo prospera, não é só para ele. Nós vemos que isso transborda para toda uma comunidade, para toda uma cidade. Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebe, mas pela boca dos perversos é destruída. Né? A cidade, uma comunidade, né, um local, ele pode ser edificado ou destruído pelo poder da boca de uma pessoa, né? Ou pelo poder da boca das pessoas. Os perversos a destroem, né? E o justo, na verdade, torna esse lugar abençoado por causa do quê? Das palavras que ele declara. Não é legal isso? Não é lindo isso? Você vê realmente cidades que as pessoas elas são prósperas, elas são abençoadas. E se você for lá na raiz, se você for ver essa cidade, as pessoas que ali vivem, muito provável que elas agem de forma sábia, elas não têm palavras que murmuram sobre o local, eles não falam mal, não reclamam da administração, eles não reclamam do que eles têm ali, pelo contrário, eles abençoam, bendizem, e quanto mais as pessoas bendizem, mais elas se tornam felizes, e quanto mais felizes elas estão, mais elas falam bem, e aquele lugar começa a ficar abençoado. Já foi em lugares ou cidades que tem aquele clima ruim? Se você for ver, a maior parte das pessoas reclamam, falam mal, né? Você encontra pessoas, como diz a palavra aqui, perversa, e pela boca dessas pessoas esse local ele vai à ruína, ele é destruído. Vamos ver o verso 12? O verso 12 diz assim: o que despreza o próximo é falto de senso, mas a pessoa prudente sabe o momento de se calar. O fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda um segredo merece o crédito. Esses dois versículos estão fazendo referência àquela pessoa que fala, mas fala com consciência, aquela pessoa que é moderada, aquela pessoa que é prudente, sabe o momento certo de falar. Nós já vimos outras referências no outro estudo, acho, né? no 10, onde fala que o sábio é aquela pessoa que se cala também, sabe o momento de falar, né? E aquele que se cala, ele também, por muitas vezes, se passa por sábio, porque ele não expor toda a sua nudez, vamos dizer assim, né? Se expor toda a sua falta ou o seu pouco conhecimento. O verso 14 diz assim: não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada.
o que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Também circula, separa, destaca esse versículo aí, porque é um versículo bem importante a gente meditar também. Deixa eu só preparar de novo a tela, para que não perca a qualidade. Estava dando um sinal aí. Esse versículo é bem importante você destacar, por quê? Eu acredito que não só aqui no Brasil, mas no mundo de forma geral, nós temos vivido momentos delicados, de bastante tensão. Caiu meu microfone aqui. Espero que não estivesse batendo ali embaixo, fazendo som. Só deixa eu arrumar aqui, gente, só um pouquinho. Para quem está acompanhando desde o início os vídeos, viram que eu falei que eu não ia fazer edição desses vídeos, né? Eu acredito que assim fica de forma mais natural. Você pode fazer esses estudos comigo aqui, sentindo como se eu estivesse aí próximo de você, e também eu ganho tempo com isso. Não preciso ali ficar editando, e eu acho que esses detalhes aqui não vão fazer tanto diferença assim, né? Mas, voltando, nós estamos falando do versículo 14. Eu quero ler as 3 versões aqui, que eu tenho de novo a NVI, a BKJ e a Nova Tradução Linguagem de Hoje, para você ver as diferenças da colocação desse versículo, para que abra também a nossa mente e a gente possa meditar sobre ele. Eu estava falando sobre o momento que nós estamos vivendo como mundo, como nação, né? Essas diferenças políticas, onde você, por pouco falar, você já é interpretado de forma errada. Nós vemos agora um período delicado entre a paz entre as nações, né? Com rumores aí de uma possível terceira guerra mundial, essa questão entre Estados Unidos e Irã, e tudo isso, né? O que diz a palavra, nós devemos conhecer e orar com base na palavra, para que a graça, o favor do Senhor venha sobre esses líderes, sobre essas nações, né? E que a paz venha a reinar, né? A paz pelas nações. Esse versículo diz assim: não havendo sábia direção, toda uma nação é arruinada. De quem vem essa direção? Vem dos líderes, vem, né, das autoridades dessas nações. Então essas pessoas, elas estão rodeadas também de líderes, de pessoas a quem lhe dão conselho. Por isso que diz assim: o que pode restaurar é o conselho dos sábios. Então a nossa oração deve ser que os sábios estejam próximo das nossas autoridades, que as nossas autoridades sejam pessoas sábias, né? Que o Senhor coloque boas pessoas em cargos de liderança, para que ocorra uma restauração. Vamos dar uma olhada nas outras versões? Aqui na NVI diz assim, ó: sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros, né? E a versão aqui da linguagem de hoje diz assim: o país que não tem um bom governo cairá. Com muitos conselheiros, há segurança. Então, nós devemos orar por esses conselheiros, né, pela nossa nação, pelas nossas lideranças, para que não só eles tenham conselheiros, mas que tenham conselheiros sábios, que tenham os conselheiros segundo o coração de Deus, né? Então, eu achei esse versículo bem importante destacarmos, principalmente nesse momento em que nós vivemos, né? Eu sei que aqui eu tenho colegas que estão acompanhando esse vídeo, que estão nos Estados Unidos também, então estão vivendo a situação agora muito de próximo, né, as nações que estão vivendo. Tenho colegas também que estão na Colômbia, tiveram vivendo também ali na Venezuela, e nós vemos que realmente, né, quando o líder de uma nação, ele não é sábio, não há uma sábia direção, todo o povo perece, toda uma nação perece, né? Então, eu acho que faz muito sentido aqui para alguns de nós que estamos estudando, estamos fazendo esse estudo de Provérbios, para que nós venhamos a orar. Que não venha só essa sabedoria sobre nós, mas venha sobre os nossos líderes, sobre as nossas autoridades, sobre a nossa nação, para que nós possamos viver o que está dizendo aqui. Quando um povo sábio se reúne e clama ao Senhor, toda essa cidade, ela é abençoada. Quando um líder sábio e é rodeado de conselheiros sábios, toda uma nação é abençoada. Amém? Então que a gente possa também estar orando sobre isso. Quero convocar você a estar orando por isso, também pela paz nas nossas cidades, nas nossas nações, né? E na paz como um todo, né? Entre as nações. Podemos prosseguir então? Vamos ao verso 15?
Quem serve de fiador, com certeza sofrerá as consequências. Entretanto, quem evita assumir a responsabilidade do outro, estará seguro, em paz. Nós já vimos, né, os capítulos que também falaram essa questão de orientação acerca de ser fiador, né, se empenharem em favor de uma outra pessoa, sem que você antes medite e esteja seguro. A mulher gentil e honrada alcança o respeito de todos, mas os homens perversos só conquistam bens materiais. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. A pessoa cruel provoca sua própria ruína. Eu gosto dessa parte A do versículo 17 que diz assim: quem faz bem ao próximo, não faz só para ele, faz um bem para você mesmo. Verso 18: o ímpio recebe pagamentos enganosos, mas quem semeia a justiça colhe segura recompensa. Vale muito a pena semear a justiça, vale a pena caminhar nos caminhos de justiça. Por quê? Porque você vai colher segurança, uma segura recompensa. Tão certo como a retidão conduz a uma vida feliz, assim o que segue o maligno corre para a sua própria morte. O Senhor detesta as pessoas perversas de coração, mas aqueles que andam em integridade de coração são a sua alegria. Como é que nós somos referenciados, será, ao coração de Deus? Será que nós somos a alegria do coração de Deus? O Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração. Vamos dar uma olhadinha aqui na outra versão, como é que diz no versículo 20? Diz assim: o Senhor detesta os perversos de corações, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Vamos ver aqui na versão traduzida de hoje, linguagem de hoje. O Senhor detesta os que têm coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas, né? São bem semelhantes as versões, mas temos agradado o Senhor com as nossas ações. Acho que aí vale uma reflexão também. Quero te convidar a pensar sobre isso. As suas atitudes têm agradado o Senhor? Ou Ele encontra ainda perversidade, né, nos nossos corações? Os que andam em integridade de coração são a sua alegria, né? Que nós sejamos essa alegria do Senhor, que o Senhor olhe para nós com olhos de alegria. 21. Tendes todos essa certeza? Os maus não ficarão sem o devido castigo, mas os justos serão perdoados. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Eu gosto dessas colocações, dessas analogias também de provérbios, né? É até um tanto curioso, né? Como um anel de ouro em focinho de porco. É bonito um anel de ouro, tem valor, mas ele está no animal. E quando você referencia aqui, né, na Bíblia ainda, o porco, você vê que o contexto histórico judeu ali, ele era considerado um animal imundo, então ele faz essa comparação. Assim a mulher bonita, mas indiscreta, né? Nós vemos bastante capítulos que falou da conduta adúltera, né? Dessa referência também. A mulher indiscreta, ela perde todo o seu brilho, perde toda a sua beleza ao ser dessa forma, né? 23. As ambições dos justos resultam em bem para muitos. A esperança dos ímpios somente em desgosto e ira. Quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Eu acho esse versículo também bastante interessante. Esse versículo 24, ele nos orienta a questão da generosidade, de sermos generosos, né? Que o Senhor, Ele nos dá porções, que porção daquilo que Ele nos dá nós devemos abençoar, nós devemos compartilhar. E quando nós fazemos isso com base na direção do Senhor, nós somos abençoados, as riquezas multiplicam, né? O que vem sobre nós multiplicam. Então o nosso coração ele deve ser um coração generoso, nossas mãos devem ser mãos generosas, né? Que não se cansem em fazer um trabalho em favor dos nossos irmãos, em favor do próximo. Mas aquele que mesmo recebendo, né, diz na parte B do versículo, e preferem reter o que deveriam na verdade ofertar, caem em pobreza. Muitas vezes as causas de pobreza provêm disso, de atitudes como essas, e por falta de conhecimento, né, a própria Bíblia diz, as pessoas perecem, elas sofrem,
Então que hoje venha ao nosso entendimento o quanto é bom, o quanto é maravilhoso ser generoso, né? E descansar que a riqueza do Senhor, aquela que vem sobre nós, é multiplicada. O verso 25, prosseguindo, diz assim, com relação a essa mesma generosidade: o generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar maior preço, mas a bênção alcança aquele que logo se dispõe a atender o povo, né? Não adianta. Aqui esse provérbio fala essa questão, a integridade e o bom nome. Quando alguém age, vamos dizer assim, de má fé, aqui a Bíblia ela coloca, o povo amaldiçoa, não tem com bons olhos, referencia essa pessoa como não tendo um bom nome, se ela esconde o trigo, quer dizer o que? Retém para em momentos oportunos cobrar mais, né? Retém o trigo para alcançar maior preço, né? Fazer aí uma concorrência, vamos dizer assim, mas a bênção alcança aquele que logo se dispõe a atender, aquela pessoa que quando tem, age com um coração generoso, quando tem, ele atende às necessidades, né? Então, o que acontece? Ele é abençoado. Provavelmente já passou por essa situação. Quando você abençoa alguém, quando você, pode ser onde for, pode ser uma pessoa necessitada na rua, se você pega e abençoa essa pessoa, o que ela te diz? Ela não fala assim, Deus te abençoe. A palavra de Deus é liberada, e é liberada através dessa pessoa, e uma bênção vem sobre a sua vida, né? Faça esse exercício, libere a bênção, né? Seja generoso, você vai ver a bênção de Deus vindo sobre você e sobre a sua casa. 28. Quem deposita confiança em suas riquezas, certamente se decepcionará, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante, né? Nós vemos aqui referências também em Salmos, que fala que o justo ele vai florescer, mesmo que não seja o tempo de colheita, seja um tempo de seco, de dificuldades. A palavra diz que o poder de Deus se manifesta, e aquela pessoa íntegra, justa, que caminha nos caminhos do Senhor, ela floresce. Quem deposita suas confianças, não no Senhor, mas nas riquezas, certamente vai se decepcionar, mas aquele que deposita a sua confiança no caminho do Senhor floresce. A pessoa que causa problemas para a sua família herdará apenas o vento, e o falto de juízo acabará sendo servo do sábio. O fruto da justiça é a árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. Aqui faz uma referência de como é importante a pessoa que foi justificada, que teve um encontro com o Senhor, ela também atender a esse chamado de compartilhar aquilo que ela tem vivido. Na verdade, aqui é quase que como uma exortação ao justo também. O justo também é corrigido, nós vamos ver que no próximo versículo, no 31, o justo também é corrigido, é chamado a atenção a compartilhar isso também, fazer com que outras pessoas tenha acesso, o que diz aqui, a árvore da vida, a uma restauração do que já foi roubado do homem desde lá da criação, lá no Jardim do Éden, né? Quando o homem caiu em pecado, né? O pecado original foi tirado dele o acesso, o livre acesso à árvore, né? Da vida. Mas quando nós reconhecemos o plano de salvação do Senhor, esse acesso, ele é restaurado, né? E ele é colocado diante do Senhor não só para o justo, mas como uma instrução ao justo, né? Para que outras pessoas, vamos dizer assim, o ímpio também venha ao conhecimento disso e possa desfrutar. Então por isso que aqui no verso 31 diz assim: se mesmo o justo é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. O que está dizendo aqui? Aqui nós temos o justo. E o justo, ele mesmo assim, nessa jornada, ele vai errar, ele vai andar por caminhos que vão estar ali segundo o seu coração e desagrada o Senhor vai corrigir. E junto com essa correção vem a instrução para ser sábio e compartilhar isto, né? Chamar a atenção do
ímpio, do pecador, para que ele também venha a ser justificado. Mas o ímpio, o pecador, ele também, pelo próprio Deus, ele é corrigido, né? Então olha como o caminho, né? Ele está falando assim, se o mesmo justo é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. E em 1 Pedro 4,18 nós temos uma referência a esse fundamento aqui de Provérbios. Quero que você abra lá comigo. 1 Pedro. Se você não vai abrir agora essa Bíblia, anota. Vou colocar nas anotações também do estudo de hoje. Você pode ler depois também com mais calma. Mas olha que interessante a referência que Pedro faz a esse fundamento, a esse versículo de Provérbios. 1 Pedro 4,18. Se é com dificuldade que o justo é salvo, que será o ímpio? Que será do ímpio? Que será do pecador? Né? Ok. O 19 diz assim, portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Né? Então, está querendo dizer que o justo, que a pessoa que pratica a justiça, ela também vai passar por correções, ela também vai passar por orientações do Senhor. Quando nós buscamos a sabedoria, não significa que não haverá mais tempos difíceis, não significa que não haverá mais dificuldades, não significa que não haverá mais que continuar buscando por essa sabedoria, buscando esse conhecimento. Significa que nós precisamos ter nosso coração trabalhado, nós precisamos ter nosso coração aberto ao toque do Senhor. Tá certo? Destaca aí o que você achou, qual versículo você achou mais relevante diante desse estudo. Eu marquei alguns aqui para mim, que foi o 14, o próprio 30 e 31 para mim, falam bastante ao meu coração, né, acerca dessa de que o justo também é corrigido, né? O 14 em relação à nação, né? A nação não tendo uma boa direção e bons sábios conselheiros, ela perece. E o 24 também, que fala a questão da generosidade. Para mim esses 4 versículos foi o que mais apontaram e acenderam. E como eu venho sempre instruindo, oriento você a destacar também os seus versículos, ter o seu caderno de anotação, anotar o que Deus tem falado contigo, não só o versículo, você escrever esse versículo como está na Bíblia aí na sua versão, medita, pede para o Senhor revelar ao seu coração o que Ele falou, o que Ele quer dizer com relação a esse versículo, a essa parte, para que você possa meditar realmente, desfrutar mais ainda do que Ele tem derramado sobre a sua vida. Tá certo? Para mim é uma honra você dispensar esse tempo juntos para estudar aqui Provérbios, mas eu oro para que você desfrute mais ainda da presença do Senhor nos próximos instantes. Nós temos aí 30 minutos de estudo, que os próximos 30 ou mais você possa desfrutar na presença do Senhor, orando, buscando direção para a sua vida. Tá certo? Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento, obrigado por esse estudo, esse provérbio número 11, nós podemos ver tantas coisas que nos alinham, Pai, à integridade, nos mostram os benefícios de estar caminhando num caminho íntegro. Que os nossos corações, Pai, a nossa vida possa ser justificada diante de Ti e que o Senhor derrame sua bênção sobre cada um de nós. Que nós venhamos a andar distante dos caminhos da impiedade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tá certo? Então nós nos vemos no nosso próximo encontro, que vai ser para estudar o capítulo 12 de Provérbios. Um abraço, Deus te abençoe e até lá.